ia manter nessa cidade por nem sequer 2 meses, 3 meses. Eu comecei a participar do movimento estudantil, eu não sabia nem quem que era Marx, e é verdade. Eu lembro até hoje, uma discussão com um colega de República, que a gente dividia uma casa tipo entre 10 pessoas, que ele mencionou Marx para mim pela primeira vez e eu não sabia muito bem quem que era, e ele ficou perplexo e teve uma conversa comigo. Eu comecei a participar no movimento estudantil porque já no ensino médio, vários assistências estudantis que a gente tinha, quando eu cheguei na escola, elas começaram a ser cortadas no curso desses 3 anos. E aquilo era fundamental ali para a minha sobrevivência. Não foi algo tranquilo, não. Acho que pessoas passaram situação muito difícil, mais difícil que eu, não tiveram nem oportunidade. Eu nem fico contando essas coisas. Mas a gente chegou a passar uma semana comendo só batata cozida, coisas desse gênero, para conseguir terminar um ensino médio, ter acesso à universidade. Depois da universidade, a mesma coisa. Eu não pude fazer os cursos que eu queria fazer, porque eu tinha que entrar num curso que eu conseguia sobreviver desde o primeiro dia. Por quê? Porque eu não tinha acesso, a UFMG já tinha acabado a assistência estudantil. A assistência estudantil de lá era um teste bem burocrático, era uma organização que taxava os estudantes para poder fazer assistência estudantil e que era bem discriminatória. Então, se o cara passasse em medicina, por exemplo, era muito mais fácil ele conseguir do que se ele passasse em qualquer outro curso. Então, por exemplo, eu tive que optar por fazer um curso que não era o que eu queria no primeiro plano, porque eu tinha que ter um curso que desde o primeiro semestre eu conseguia sobreviver. Já falei isso várias vezes. Foi assim que eu fiz o curso de ciência da computação, sem o qual eu não teria conseguido formar. Ainda assim, sem algum tipo de apoio, como aconteceu quando eu estudei no Cefet em Araxá, sem algum tipo de apoio que aconteceu na UFMG, não recebia recurso, mas eu tive acesso a almoço mais barato, janta bem mais barato, essas coisas todas, eu não teria conseguido fazer ensino superior nem absolutamente nada disso. Então, a assistência estudantil ela é absolutamente decisiva, e se você está perdendo aquilo ali, você tem que lutar por aquilo, é bastante óbvio. A minha primeira atuação que eu tive na vida foi no movimento estudantil em Araxá, em torno da minha necessidade, em torno de coisas que eu precisava para sobreviver, para continuar estudando ali, que começou a ser cortado um por um, e que se eu não batalhasse por aquilo ali, se eu não lutasse por aquilo ali, eu tinha que voltar para a minha cidade. E bye bye, adeus chance de fazer universidade, coisa do tipo, eu ia ter que tentar por outros caminhos, por outras vias. Né? Então, greve é um mecanismo para estudante. É um mecanismo de combate, de luta, inclusive de estudantes, né? Porque, da mesma forma que trabalhadores, a massa das pessoas que trabalham fazem greve, estudantes também podem fazer. Por que greve é esse mecanismo? Porque ela, ao paralisar uma determinada atividade, ela cria uma situação de correlação de forças. Tem uma questão que é dada no capitalismo que é bastante interessante, eu faço menção nela aqui. A gente vive em uma sociedade que é uma sociedade aparentemente livre, aparentemente igual, mas que te coloca na situação de direito contra direito, só que quem está do outro lado é sempre quem controla a estrutura inteira. Seja quem controla a estrutura educacional, que pode ser privada, pode ser pública, pode ser o Estado, seja quem é o dono do capital, né? Então uma relação muito igual. Né? Você tem de um lado um trabalhador que pode ser demitido, do outro lado você tem um patrão que não pode ser demitido. Então, como que você pode se organizar para lutar contra uma estrutura estatal ou contra uma empresa? Só coletivamente e somente por meio da força. Somente por meio da força. Porque uma situação de direito contra direito, o que é uma situação de luta salarial? Direito contra direito. O que é uma situação de luta pela assistência estudantil? Direito contra direito. Porque o governador tem o direito de não conceder assistência estudantil, você tem o direito de lutar pela assistência estudantil. Uma situação de direito pela direito define a força. Só que a força de estudantes, a força de trabalhadores de qualquer setor, ela só faz valer se ela for coletiva. Um trabalhador individualmente não faz greve. Um trabalhador individualmente, ele não tem nada que contrapor do ponto de vista de quem o emprega ou no sentido de quem oferece um serviço. Então, só faz como? De forma organizada. E a greve e vai continuar sendo uma das principais ferramentas. Então, uma pessoa pode avaliar uma greve particular, se ela tinha força para acontecer e etc. em um determinado momento. Mas qualquer grupo coletivo, seja de estudantes, sejam de professores, sejam de trabalhadores de um lugar, ele só pode combater de forma organizada, só pode combater pela força, e um dos principais mecanismos de força é a greve. 3 minutos. E aí, será que realmente os estudantes podem fazer greve? É um direito? Sendo que a greve não seria para trabalhadores? E aí, quem é que tá certo nessa jogada toda aí? Coloca aqui abaixo. Tu é de esquerda ou de direita? Número 1 esquerda, número 2 direita. Quero saber quem é que vai ganhar essa disputa aí, hein? Quando um trabalhador
na porta de fábrica, faz uma greve, Gustavo Machado, ele não está prejudicando a si mesmo. Ele está, eventualmente, prejudicando o meio de produção. Está prejudicando o empresário e o seu patrão. Quando um estudante faz greve, o que é um absurdo, porque um estudante não trabalha, ele recebe um trabalho do professor, ele recebe o trabalho da escola ou da universidade, ele está prejudicando a quem? A ele mesmo. É um paradoxo perverso, meu amigo. Ele está arrebentando com a sua capacidade cognitiva, está arrebentando com a sua capacidade de crescimento e de apreensão à realidade. E por que ele faz greve? Ele não faz só greve. Se você for lá na USP hoje, você vai ver cadeiras obstruindo o caminho das pessoas, de professores e estudantes de irem estudar. Você vai ver alunos com outras pessoas, que sabe-se lá de onde saem, guardando as portas de sala. Ou seja, eles fazem greve e eles obstruem o caminho de outras pessoas estudarem. Aí eu posso fazer uma abstração. A esquerda faz isso. Ela não só manipula a cabeça de estudantes, aparelhando as universidades com professores cooptados, com teses e artigos cooptados, todos endossados por uma esquerda, todos apoiados numa esquerda, mas ela não quer que as pessoas apreendam, não quer que as pessoas estudem, querem que as pessoas continuem limitadas para estabelecer exatamente movimentos sociais organizados. Sabe o que está tendo na USP hoje? É palestra da Cracovive, um movimento que faz apologia ao uso de drogas, meu amigo. Sabe o que está tendo na USP hoje? Palestra do Zé Genuíno. Ou seja, é cooptação política. E não é só greve, que deveria não existir. Volto a dizer, não existe greve de estudante. Estudante não é trabalhador. É impedimento de outras pessoas estudarem. Sabe qual que é a solução que eu dou, para não falar só na crítica? Privatiza. Privatiza a USP. Privatiza todas as universidades. Ah, você tem um problema social de alunos pobres? Tenho, concordo com você. Dá voucher. Se eventualmente estabelecer se algum aluno tem um problema social, não racial, aliás, eventualmente que se dê a possibilidade desse aluno ingressar numa universidade pública ou mesmo privada. Porque se você privatiza, você calcula quais são os interesses. Um aluno chega hoje na universidade, o pai tem que ter medo. Porque aquele aluno, eu fiz PUC, por exemplo, ele sai de lá, não jornalista, eu fiz comunicação. Ele sai militante. A causa do jornalismo hoje ser progressista, pseudo-progressista, socialista, trotskista, esquerdista ou coisa do tipo assim, é exatamente a cooptação das cabeças na universidade pública e privada. E a causa de alunos não terem uma percepção maior da realidade, que deveria ser a causa primeira da universidade, é exatamente não deixar as pessoas estudarem. Esses alunos da USP são exemplo do terrorismo. Terrorismo que a esquerda faz. E eu falo terrorismo porque eu fui agredido. Eu falo terrorismo porque eu via alunos lá com balaclava, com pontas de cano afiados para enfiar no bucho das pessoas. Esses alunos, esses pseudos-alunos, deveriam estar presos. Machado, sua terceira pergunta, 2 minutos. Se você quiser comentar alguma coisa, com vontade. Perfeito. Não, com relação às caracterizações gerais da universidade, que é que o meu desafio para a direita brasileira, defensora do marxismo cultural, dessas coisas todas, façam pesquisas de conjunto, tá? Pega o conjunto dos temas que são pesquisados em cada curso, pega o conjunto das teses e dos temas, né? E coloca lá quais são os percentuais nos autores XY. E é claro, é um estudo muito simples, né? E aí a coisa vai se escancarar de maneira a olhos vistos. O Robertinho, pausa aí, desculpa aí, Machado. Adrides, assim, depois você vai falar que eu tô pegando no seu pé. Okay. Mas o Machado ele não interrompe hora nenhuma que você tá falando. Ô, Rodrigo, não, o que eu faço assim, é uma frase, cara, pelo amor de Deus. O microfone e o fone tá te incomodando com uma frase? Eu tô te falando aqui, incomoda aqui, ó.